Vamos ler a palavra do Senhor, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, e nós vamos ler somente a primeira parte deste versículo. É algo muito pequeno, mas que é muito forte para as nossas vidas e muito essencial para as nossas vidas, principalmente nesses dias de hoje. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, a primeira parte está dizendo assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você pode repetir comigo? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Mais uma vez aí, porque eu falei, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Já dá para segurar a bênção aí? Amém. Posso ouvir um amém bem forte? Vamos lá? Amém. Deixa eu dizer uma coisa. Vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por estar assim tão de manhã na tua casa, Senhor, e tendo esse encontro maravilhoso contigo. Obrigado, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que sustenta as nossas vidas, e tudo aquilo que nós temos é o Senhor quem tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado pelo sopro de vida. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, tanto físico quanto esse espiritual que o Senhor estará nos dando nessa manhã. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada vida que está aqui, abençoa cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que possamos sair daqui levando a bênção não somente conosco, mas que possamos contagiar todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a bênção do Senhor. Amém? O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo, diz a palavra de Deus. Ayrton Senna, no princípio da sua carreira de Fórmula 1, ele dirigia para uma equipe que não era uma equipe muito boa. O seu carro, ele não era assim um carro tão rápido como os outros. E mesmo com todo mundo já percebendo que ele tinha algo especial, que ele tinha um talento especial, ele nunca chegava em primeiro lugar e nem conseguia se classificar bem. Até que um dia, em uma das corridas, já talvez assim na segunda parte da corrida, eu não me lembro bem, começou a chover. E não valia a pena eles pararem no box para poder trocar o pneu. Eles precisavam continuar a corrida com aquele pneu que estava mesmo. E nós vamos ver que com a pista molhada, os carros então, que eram os mais potentes, começaram a diminuir a velocidade. E agora, aquela corrida não dependia mais da potência dos motores. A corrida agora dependia do braço e da habilidade dos pilotos. E Ayrton Senna começou então a ganhar posições. Ele tinha saído mal, principalmente naquele dia, e agora aquela chuva que tinha tirado a esperança de muitos tinha se tornado em seu favor. Era a oportunidade para a vida dele. Ele começou a passar os carros de um por um. Ele foi provando a habilidade de bom piloto que ele era. E ele acabou vencendo a prova. Ayrton Senna, ele tinha começado mal na corrida, mas ele terminou bem. O final importa mais do que o início. Ele escreveu a sua história. Uma história de títulos e de vitórias. Agora, escrever uma história não é uma exclusividade dos famosos que nós conhecemos. Todos nós que estamos aqui, nós temos a oportunidade de escrever as nossas histórias de vida. E nós começamos neste ano de 2020 com a cabeça erguida e bem positivos, não foi? Nós declaramos bênçãos para as nossas vidas. Mas logo no primeiro mês do ano, veio uma grande tempestade ao mundo. Apareceu um vírus
que nos fez diminuir a velocidade e, consequentemente, nos fez até mesmo parar. E agora, já no mês de julho, na metade do ano, na metade da nossa corrida, nós olhamos para trás e nós podemos dizer que, devido às circunstâncias que enfrentamos, por mais que nós queiramos ser positivos, dizer palavras boas, nós precisamos ser realistas e entender que nós começamos essa corrida mal. Mas a palavra de Deus diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Começamos mal, mas terminaremos bem. Ainda temos 6 meses pela frente, até o ano terminar. E as oportunidades, elas começarão a bater a porta. Ainda há solução. Ainda podemos vencer a corrida. A história da ressurreição de Lázaro é bem conhecida. Lázaro estava mal. E as suas irmãs então mandaram dizer para Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus então respondeu: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Esta enfermidade é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então preste atenção, igreja e povo de Deus. Este tempo de turbulência e de enfermidade que enfrentamos não é para a nossa destruição. Deus está permitindo esse tempo para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado através da minha vida e da sua vida. Jesus, meus queridos, ao ouvir da enfermidade do seu amigo Lázaro, ainda demorou mais 2 dias na cidade em que estava. Eu quero corrigir, eu não gosto de usar essa palavra demorou. Jesus demorou, porque Jesus nunca demora, ele age na hora certa. Então, Jesus ainda ficou mais 2 dias na cidade em que ele estava, até ele retornar lá para a Judeia, aonde que estava Lázaro lá, enfermo, e mais a sua família. E 4 dias então depois é que Jesus chega. E ao verem Jesus chegar, muitos disseram assim: chegou tarde demais. Seu amigo Lázaro morreu. Tem gente falando para você que é tarde demais e que não vai dar, que não vai haver solução. Tem gente falando para você que a crise vai aumentar e que você não vai suportar. O inimigo quer aproveitar dessa situação de pandemia para te amedrontar e para roubar a sua esperança. Não aceite, não desista. Jesus, ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15, já não os chamamos mais de servos, mas sim de amigos. E nunca é tarde para quem tem Jesus como amigo. Maria, a irmã de Lázaro, ela chorou. E as lágrimas de um crente, elas comovem Jesus. E Jesus, por isso, perguntou: onde foi que o puseste? Ou seja, onde está o seu problema? Jesus quer ouvir de você. Onde está a causa da sua angústia? Me diga aonde está o seu problema, porque eu, Jesus, vou solucionar agora. Então Jesus, olhando para o lado onde Lázaro estava, enterrado, já sepultado, ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro agora, ele veio para fora.
todo amarrado em um lençol, e eu creio que Lázaro deve ter vindo para fora, pulando. Ele não estava nem aí para quem estava vendo, sabe? Ele veio todo atado, ele ouviu a voz de Jesus chamando, e ele logo saiu. Se você quiser sair do seu problema, da sua dificuldade, ouça a voz de Deus. Lázaro não estava nem aí para o que o povo iria pensar dele. Se o povo ia achar que ele estava todo desarrumado, que ele estava todo engraçado, que ele estava, às vezes, até cheirando mal. Lázaro não estava nem aí, não estava se importando com isso, porque Lázaro sabia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Ele sabia que um tempo de oportunidades novas estavam vindo sobre a sua vida. Ele sabia que a segunda fase da sua vida seria melhor do que a primeira. Esse tempo, meus queridos, não será para nossa destruição, porque a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como os montes estão em volta de Jerusalém, cercando Jerusalém, protegendo Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Nós podemos dizer que o diamante, ainda na sua aparência bruta e rústica, ele também começa mal. Ele passa por um processo de lapidação e ele acaba sendo cortado por todos os lados. E nesse processo de lapidação, o diamante ele acaba perdendo muito daquilo que ele achava que parecia ser precioso demais para ele mesmo. Mas só assim é que ele terminará bem. É só depois de passar por uma lapidação é que ele irá começar a brilhar. E no tempo de dificuldade que nós enfrentamos, o Senhor aproveita para poder nos lapidar. Nesse tempo de dificuldade nós estamos sendo lapidados e só nós iremos brilhar depois que Jesus tirar alguns maus hábitos de nossas vidas. Só depois que formos lapidados é que nós terminaremos bem. Só terminaremos bem quando nós deixarmos os propósitos de Deus serem cumpridos em nossa vida. Tudo na natureza, meus queridos, é assim. Tem um propósito. Nada foi criado à toa. Tudo tem um propósito. E um bom exemplo disso é o processo de metamorfose da lagarta, que lentamente vira uma borboleta. E a aparência da lagartinha, sabe, ela, no início ela não chama atenção. Ela é desprezível mesmo. É o começo de uma vida. E olhando para a aparência, sabe, da insignificante da lagarta, nós podemos dizer que ela não tem um bom começo. Mas depois de algum tempo a lagarta se transforma em uma borboleta cheia de vida e felicidade. Uma borboleta que, além da sua beleza, ela tem o propósito de polinizar todas as flores e espalhar vida por toda a natureza. A lagarta pode até começar mal, mas ela termina como uma linda borboleta. Ela termina bem. E se tudo na natureza tem um propósito, por que a maioria dos seres humanos não conseguem realizar o propósito de Deus em suas vidas? A lagarta, ela continua na natureza, cumprindo o seu propósito. Mas, infelizmente, uma grande maioria dos seres humanos
vivem uma vida sem propósito. Alguns seres humanos, eles começaram bem e terminaram mal. Outros começaram mal e terminaram bem. Entre aqueles que começaram bem e terminaram mal, está o rei Salomão. Com toda a sua sabedoria. Ele nasceu de uma promessa que Deus fez ao rei Davi. E Deus deu a Salomão mais riquezas do que qualquer homem teve um dia. Além de riquezas, Deus deu para Salomão uma sabedoria fenomenal. Mas no final da sua vida, ele se desviou da fé. Ele terminou os seus dias adorando a ídolos e a deuses estranhos. Na velhice de Salomão, ele chegou a virar as costas para Deus. Ele tinha casado com muitas mulheres estrangeiras que adoravam a outros deuses. E para agradar as suas mulheres, Salomão chegou a construir altares para esses deuses e por isso ele acabou se esquecendo do Deus verdadeiro. A sua sabedoria acabou sendo transformada em uma loucura. E o fim que Salomão teve foi um fim amargo e cheio de tristeza. Por falta de temor a Deus, ele perdeu a sabedoria. Porque o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E aí, ele perdendo a sabedoria, ele não tinha mais como manter a paz. Por isso ele não conseguiu ensinar o seu filho como fazer para poder ter sabedoria, para poder manter a paz, e acabou depois o filho perdendo grande parte do reino. Salomão começou bem, mas terminou mal. Adão e Eva começaram bem. Eles tinham um jardim que era só para eles. Deus visitava todos os dias, Deus fazia uma visita para eles na viração do dia. Mas devido à desobediência, eles terminaram mal, acabando sendo expulsos do jardim do Éden. Judas, ele começou como um discípulo de Jesus, mas terminou mal, terminou como um traidor. Essas pessoas, infelizmente, começaram bem, mas terminaram mal. Mas por outro lado, há pessoas que começaram mal e terminaram bem. E eu queria dizer que nós ainda estamos escrevendo a nossa história de vida. E não é porque algumas coisas vão mal agora, é que nós então estamos condenados ao fracasso. Não é necessariamente porque uma pessoa começou mal e que ela vai ter que terminar mal. Começar mal, meus queridos, não significa que aquela pessoa agora está predestinada à derrota. Moisés começou mal, mas terminou bem. Ele era um homem nervoso, sem controle. Moisés começou a sua vida cometendo um assassinato. E ele fracassou tentando resolver tudo à sua maneira. E como não deu certo, ele acabou fugindo e buscando um isolamento. E depois de passar neste lugar de isolamento que foi o deserto, depois de passar 40 anos isolado ali, num lugar sem a plateia, sem aplausos, sabe, sem elogios, Moisés acabou sendo lapidado por Deus. Nesse deserto da vida, Deus ensinou a Moisés a ser um homem paciente, a ter a humildade
e ensinou ele a mansidão. E depois de passar por esse deserto e ser lapidado, a palavra de Deus diz que Moisés foi chamado de um homem mais manso da terra. Quando Moisés cometeu o assassinato, matou aquele soldado egípcio, ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Ele ainda era um homem velho, cheio de ira, cheio de vingança, sabe, desejo de vingança, cheio de desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Mas mansidão significa segurança, significa moderação. Mansidão é uma capacidade dada por Deus de se controlar diante daquilo que nos irrita. E uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. Moisés começou mal, mas terminou bem. Paulo também começou mal. Paulo começou a sua história concordando, apoiando o apedrejamento de Estevão. Paulo começou a sua história perseguindo e prendendo, torturando e matando os cristãos. Mas Paulo teve um encontro com Jesus. E ele terminou a sua vida de uma maneira completamente diferente e bem. Ele acabou contribuindo com mais de 50% que nós temos hoje no Novo Testamento. As últimas palavras de Paulo foi: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo começou mal, mas terminou bem. O ladrão na cruz, ele começou como um ladrão de coração frio. Mas nos últimos minutos da sua vida, ele tomou uma decisão e aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele declarou que Jesus era o seu rei. E Jesus então lhe disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Este ladrão tinha começado mal, mas agora estava terminando bem. Porque o final das coisas, meus queridos, é mais importante do que o começo delas. Isso significa e nos dá uma alegria, porque nós sabemos que o melhor ainda está por vir. Mas pastor, eu já estou ficando velho, pastor, eu já perdi muito tempo. Não dá tempo, pastor, de virar essa situação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abraão e Sara, eles tiveram o cumprimento da promessa de Deus na vida deles. Não foi na juventude, mas foi na velhice. Moisés viveu 120 anos. 40 anos, Moisés foi chamado por Deus e foi levado então para o deserto. Ele passou 40 anos no deserto, para depois então Deus começar a usá-lo. Ele tinha 80 anos quando começou o seu ministério. Caleb, meus queridos, ele estava com 85 anos de idade quando ele conquistou uma montanha cheia de gigantes. Aos 85 anos de idade, ele entrou naquela terra que Josué tinha dado para ele. E ele chegou, ela estava cheia de gigantes, e ele expulsou todos os gigantes, dizendo: saiam de que essa terra é minha. 45 anos tinham se passado desde a promessa de Deus, desde quando eles foram espiar a terra de Canaã. Ele tinha 40 anos de idade. Agora ele tinha passado 45 anos, eles andando no deserto, Josué distribuindo as terras, eles apoderando ali de Canaã. E agora ele chega e ele começa então a receber a bênção dele 45 anos depois. Ele não ficou amargurado, esperando. Mas infelizmente, quantas pessoas estão hoje amarguradas?
estão com um coração fechado, um coração duro, porque não conseguem esperar a sua bênção. Quantas pessoas hoje estão desistindo por qualquer coisa na sua vida? Quantas pessoas hoje, olhando para essa pandemia, estão desistindo das suas bênçãos? É preciso de nós pararmos e pensar um pouco, pois olha, ainda dá tempo de realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, eles não podem morrer. Amém? A sua postura, meus queridos, ela precisa ser mudada quando você passa pelo deserto. Você precisa saber que você vai sair dele. Nós sabemos que, por experiência própria, que tudo que tem valor é o que? Difícil de conquistar. E nós não podemos desistir, nem antes de começar e nem no meio do caminho. Porque tudo o que vale a pena fazer ou viver tem um preço. E nós precisamos entender isso e ter coragem para começar, coragem para continuar e coragem para chegar ao fim. Talvez você tenha começado mal. Quando olhamos para o ano, nós vemos que não eram os nossos planos, mas começamos mal. E agora o que é preciso fazer para nós darmos uma virada nisso? Diz a palavra de Deus, Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18 diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Mas não, ele disse, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Quer terminar bem? Se alegre no Senhor. Seja o que acontecer, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. A decisão, meus queridos, ela é nossa. Nós vamos fazer a escolha certa hoje de como que nós vamos reagir diante das pandemias da vida. E a maneira com que nós vamos reagir é em tudo dai graças. Às vezes nós estamos tão preocupados. Como nós vamos fazer mês que vem, ou no outro mês, ou quando voltar a pagar o mortgage? Como vamos acertar as contas mais à frente? Como vai ser o meu trabalho agora à frente? E sempre associando tudo isso com a pandemia. Deixa eu dizer uma coisa, isso deveria ser uma preocupação daqueles que não creem no Senhor. Mas para nós, meus queridos, o que muda? Antes da pandemia, se nós quiséssemos, nós também ficaríamos preocupados. Como vai ser o meu amanhã? Como vai ser daqui a um mês? Como que vamos pagar as nossas contas? Você nem sabia que iria ter trabalho ou não. Como seria o nosso inverno? Nós não sabíamos se teríamos trabalho ou não. Mas se nós olharmos para trás, e nós vamos ver que não, o Senhor tem guardado as nossas vidas. Aquele que tem começado a boa obra, Ele há de terminar. É o Senhor, que é o nosso provedor.
O que vai ser, meus queridos, amanhã na nossa vida, mês que vem, daqui a 3 meses, no inverno? Olha, eu vou dizer para você, com pandemia ou sem pandemia, não muda o poder de abençoador do nosso Deus. Aleluia. Amém. Então tá bom. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Não muda. A palavra de Deus diz que a bondade do Senhor, ela vai de uma eternidade a outra eternidade com o povo dele. Deus é Deus maravilhoso, é Deus tremendo. Ainda temos 4 minutos e eu gostaria, você não precisa vir à frente, eu gostaria de orar por você, que muitas vezes tem sido levado a olhar para situações. Mas eu queria dizer para você, olhe para as situações e dê graças a Deus. A palavra de Deus diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. E se nós estamos aqui é pela misericórdia de Deus. E nós precisamos aprender, com coisas ou sem coisas, nos alegrarmos no Senhor. Precisamos crer que o final das coisas é mais importante do que o início delas. Esses próximos 6 meses que nós temos até chegar ao final do ano, nós declaramos, vamos fechar o ano com chave de ouro, porque nós podemos até ter começado um pouco mal, mas nós vamos terminar bem, porque nós vamos nos alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Quantos creem, pode dizer um amém bem forte? Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Aleluia.